E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal, e Gaia, né? Seguinte, hoje é dia de fazer aqueles vídeos sobre projetinhos e hoje eu tô com um projetinho bem legal pra mostrar pra vocês, mas bem naquele estilo BR Makers. Qual é? É que a gente conversa do projeto, mas ao longo do vídeo vou passar algumas dicasinhas sobre impressão 3D e um pouquinho de cultura por trás de algumas coisas. No caso aqui, um pouquinho de cultura, sei lá, aeronáutica ou um pouquinho sobre aerodinâmica e teoria de voo. Enfim, bem estilo Lelo aqui, para fazer um vídeo bacana sobre vários assuntos e você com certeza, ou eu espero que saia mais instruído ou com mais informações ou sabendo mais do que você sabia quando você entrava aqui no vídeo. Eu tava procurando outro dia algumas coisas no Thingiverse e me dei de cara com esse projetinho bem legal que o cara fez. Um aviãozinho para imprimir em 3D que você use os teus cartões de visita que você tem em casa, ou seja, quem é que usa cartão de visita hoje em dia, né? Enfim, muito década de 80 e 90 isso, né? Mas, enfim, você acaba tendo isso daqui. Só que como estamos em 2021, claro, tem muita gente que não vai ter cartão de visita em casa. Daí eu acabei desenhando, fazendo uns adendums para esse projeto aqui e desenhei a asa também e a cauda desse avião para a gente conseguir imprimir isso inteiro impresso em 3D. A ideia dele foi muito legal, porque ele fez o projeto inteiro para imprimir na vertical as duas partes dele. Quais são as duas partes? A parte de você colocar um elástico aqui para você lançar o teu avião e a fuselagem dele, essa parte aqui. Você coloca os cartõezinhos aqui de visita, aqui os cartõezinhos, e vira a asa e coloca um dobrado aqui atrás e vira a cauda em V. Bacana pra caramba o projeto. E não tão simples de se fazer. E claro, dá pra ver aqui que essa daqui é a parte que vai entrar um pouquinho de aerodinâmica e teoria de voo, que a pessoa que desenhou isso daqui também não entende muito de aerodinâmica e teoria de voo, até entende um pouco, mas não tanto, e vocês já vão entender aqui no projeto. Então é o seguinte, eu usei duas impressoras para fazer esse projeto. Usei uma impressora FDM, que é a FLC Q5 Delta, uma impressora que eu tô gostando demais e que eu tô recomendando de olho fechado para as pessoas. Tem 2 vídeos dela no canal, inclusive tudo que a gente tá falando aqui de recomendações, tem link aí embaixo, tem um tal de Linktree. Lá dentro tem todas as recomendações do Lelo. Vale a pena dar uma olhadinha, ajuda muito o canal. E usei também a Elego Mars 2 Pro, que é a de resina, ou seja, a gente usou impressoras de filamento que usam esse plastiquinho aqui que a gente chama de filamento, que passa por um bico quente, né, galera? Você tá entendendo tudo, né? Aham. Vai derretendo e criando camada por camada. E usando uma tecnologia bem diferente dela também, que é a de resina, que você tem um painel LCD embaixo, a resina em cima e vai construindo, imprimindo em 3D em resina, que é uma tecnologia que tá sendo disponibilizada pra gente mais de um ano pra cá, te proporciona coisas com umas qualidades da peça, mas qualidade que eu digo assim, de acabamento, impecáveis. Diferente da FDM. Tem suas outras vantagens e não é vídeo pra gente conversar sobre isso aqui, só que eu usei duas tecnologias bem diferentes. E na FDM eu tô usando essa daqui que é uma impressora tipo Delta, que é muito legal de ver trabalhando. Então se você é novo ou tá aqui por outros motivos e quer também saber um pouco sobre impressão 3D, recomendo dar uma olhada que isso daqui é bem legal e a gente conversa no canal sobre todos os tipos de impressoras FDM e também as de resina. Em relação a material, claro, parceiraço oficial do canal é a 3D Fila, 90% ou mais das coisas que estão impressas aqui atrás foram com produtos da 3D Fila. Esse daqui em particular, você tá todo animado hoje, né, Gaia? Foi o PLA Eco. Eles têm a linha Eco, a 3D Fila, que é bem legal, que é como se fosse uma econômica. Só que é a mesma qualidade de filamento que a gente tem da 3D Fila conhecida, só que é quando tá no final do rolo. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês se a Gaia não sair voando aqui. Que é isso daqui, ó. Por isso que é Eco. Vocês veem aqui, ó, ele é transparente e esse cobre.
Por quê? Porque na hora que você está terminando de usar uma cor e está começando a outra, acaba tendo um pouquinho disso daqui, dessa variação. Em vez de jogar fora, a 3D Fila resolveu embalar isso daqui e vender por um preço muito bacana com a mesma qualidade. A única coisa que vai acontecer é que quando você comprar o produto, vai ter duas cores aqui, vão ser duas cores que você vai ter no teu rolo. Legal pra caramba, eles têm PLA básico, PLA Easy Fill, eles têm ABS da linha Eco, eles têm tudo isso. Teve gente que perguntou, poxa Lelo, você fez um vídeo especial da linha Eco, só que eu entrei lá no site e não tinha. Claro, eles não fabricam isso daqui, não é de produção deles, essa linha Eco. Fazem toda a mudança de cor e quando tem essa mudança de cor, eles colocam para vocês. Então não é sempre que você vai entrar no site da 3D Fila e vai ter isso daí. E para a parte de resina, claro, eu também usei resina da 3D Fila. R$ 179,00 o quilo, pessoal. Quero ver alguém achar um custo-benefício melhor do que isso. Eu usei essa daqui azul, que é legal pra caramba. Que configurações que eu uso para isso daqui, pessoal, para resina? Eu uso nas impressoras monocromáticas, eu uso 30 segundos as camadas iniciais, tá? E eu uso 15 a 20 camadas iniciais. E depois, como é uma resina opaca, eu uso de 3 segundos a 3 segundos e meio. Essa azul eu uso 3 segundos por camada e a cinza eu uso 3 segundos e meio por camada. Se fosse a translúcida, eu colocaria 2 segundos e meio por camada. Eu tô para testar com 1 segundo e meio, eu acho que funciona nessas impressoras monocromáticas de resina, tá? Então a gente chegou com esses projetinhos aqui. Uma coisa que eu queria já dar de dica de impressão 3D, vocês vão ver que essa impressão aqui, ó, foi antes de eu fazer os upgrades da FL-SAN da Q5, mas de qualquer jeito, vocês vão ver que tá com bastante, eu vou chamar de stringing, tá pessoal, isso daqui. Mas isso daqui já é uma dica que eu vou dar bacana para vocês. Vocês estão vendo que é bem fininho, é mais fino do que um cabelo isso daqui. Isso daqui é fácil de acabar na impressora 3D de vocês. E não importa quanto que você coloque de retraction, porque vai ter gente que vai falar, putz, isso daí você mexe com retraction. Se você está tendo isso na impressora 3D de vocês, muito provavelmente você pode colocar quanto você quiser de retraction que vai acabar continuando tendo um pouquinho disso daqui. Isso daqui é a lubrificação do bico. Então, tem alguns projetos aí, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que o pessoal imprime uma pecinha, coloca uma esponja com óleozinho ou um azeite dentro e deixa antes do extruder aqui para limpar o filamento e também para lubrificar. Só que a ideia de deixar isso daí não é bacana, porque pode gerar problemas lá para frente. A ideia que eu vou falar no vídeo é você deixar só o comecinho da impressão, aquilo lá lubrificando, e depois tirar. Então depois de 20 centímetros que rodar o filamento, você já tira ele, porque você já vai ter lubrificado o teu bico. Isso daqui é uma dica bacana, então vale a pena imprimir, vai ter vídeo no canal aí. E depois que eu fiz isso, já dá para ver aqui, ó, até imprimir. Olha lá, não tem mais isso daqui, bem legal, uma dicasinha bem bacana para vocês de impressão 3D. Que qualidade que eu imprimi isso daqui, galera? 0,2 mesmo. 0,2 com um perfil quase padrão aqui que vem no Cura. E o legal disso daqui é que ele vem impresso desse jeito, que nem eu falei. Daí você vem aqui, ó, corta, vai cortando aqui esse suporte, daí você vai soltar uma peça da outra. Tem uma dicasinha dentro dos arquivos aí, tem um Leia-me lá, um README, que ele te dá a dica de quanto usar de infio. Porque sim, aqui vai influenciar um pouco o infio. Por quê? Principalmente por causa do nariz aqui. Isso daqui é da parte de peso e balanceamento e a gente já vai começar a entrar um pouquinho em teoria de voo de aeronaves. Então sigam a dica deles inicialmente. Tanto que no de resina, que foi completo, você quer morder alguma coisa, né, Gaia? Que eu posso dar para você morder que você não vá passar mal? Nada, né? Nada. Toma, vai. Morde isso aqui. Morde. Aqui na de resina acabou sendo 100%, o nariz ficou um pouquinho pesado aqui para essa aeronave aqui desse jeito. E a ideia é justamente essa, é você pegar isso daqui, colocar um cartão de visita aqui dentro, que esse daqui já está todo destruído, por isso que eu não estou conseguindo inserir ele aqui, e com esse pouco que tinha de stringing aqui acabou ficando complicado. Esse daqui que eu encaixei bem, eu tive até que passar um pouquinho um estilete aqui dentro para dar uma limpada, mas vocês entenderam a ideia do negócio, né? E claro, eu desenhei também a nossa própria asa para a gente colocar. E nesse projeto aqui começa a complicar um pouquinho,
porque ele fez a asa envesada, vai, eu vou falar de um jeito bem leigo, vai, a asa tá com esse envezamento aqui, olha que palavra bonita, eu não vou ficar usando técnicas de aviação aqui, palavras técnicas para não complicar vocês. E qual que é o problema disso, pessoal? Normalmente na engenharia aeronáutica, a gente começa a usar esse tipo de enflechamento aqui, que é a palavra certa, para a gente lidar com problemas de aerodinâmica de alta velocidade. E claro, isso daqui está longe de ser uma aerodinâmica de alta velocidade. Então o ideal seria o cara ter feito esse desenho aqui com a asa reta. Então já gera um dos problemas aqui. A gente começa a mexer bastante aqui também com a parte de CG e CP, que é o centro de pressão. Claro, se esse desenho fosse reto e talvez um dia eu fale, ou de repente o Wolf, eu peço para o Wolf modelar isso daqui com a asa reta para a gente fazer outro vídeo para vocês. Mas isso daqui não tinha que ter esse enflechamento aqui. Por que um avião voa? Daí vamos entrar nessa teoria bacana. Seguinte, eu não quero entrar na parte muito complicada, mas vamos fazer assim, a asa tem sempre um perfil aerodinâmico assim. Daí o ar que passa por cima da asa acaba passando mais rápido do que da parte de baixo. Isso com essa pressão dinâmica maior, você acaba tendo uma pressão estática menor aqui. E é como se puxasse a asa para cima quando você está passando o ar, ela pelo ar. Então é por isso que um avião voa, de um jeito bem simples, tá? Aonde que a gente tem que ter isso? Isso daqui já é uma dica que eu quero dar para quem manja de modelar aí. E se vocês manjam, é até legal. Se quem manja de modelar tiver disposto a fazer isso daqui, vocês começarem a me mandar projetos para eu testar aqui, eu vou imprimir e vou começar a fazer vídeo dos projetos que vocês mandarem. Algumas dicas. Primeiro, para você pesquisar, como é que chama? Perfis de asa. NACA, N-A-C-A. Você pesquisa na internet, vai ter várias NACAs diferentes. Vocês pegam uma NACA de baixa velocidade, daí vocês conseguem já colocar no desenho de vocês. Desenhem com a asa reta, sem esse enflechamento. Diedro, daí a gente já está falando do enflechamento da asa, ou do ângulo da asa para cima e para baixo. De preferência, neutro também, reto, ou talvez um pouquinho positivo, beleza? Algumas dicas aí para vocês desenharem. O CG, como é que funciona uma aeronave, pessoal? Você pega uma aeronave para ela ser dinamicamente estável, a gente tem que ter... Vou começar a complicar um pouco, né? Você tá toda animada, né? A gente tem que ter o CG, que é o centro de gravidade, perto do primeiro terço da asa, ali 25 a 35% na asa, do começo da asa, ou seja, a gente vai ter o nosso CG aqui. E o nosso CP, que é o centro de pressão da nossa asa, onde a gente tem a média da força que eu falei, né, que seria pressão estática menor, a gente tem que ter ela um pouco atrás do nosso CG. Ou seja, você tem o centro de pressão aqui, tá? E o centro de gravidade um pouco para frente. Você tem que ter o teu CP, aliás, um pouco para trás do teu CG. CP e CG, tá? Vamos colocar assim. O nariz do avião tá para cá. Então você vai ter a força da asa puxando para cá, só que no CG que está aqui. Então a tendência do nariz vai ser de descer. Daí toda a parte do estabilizador horizontal aqui atrás, que no caso aqui em V é uma mistura de estabilizador horizontal e vertical, ele vai fazer uma força para baixo para contrapor essa ideia do nariz descer. E daí então você tem, se fosse só a asa, essa tendência, mas a parte de trás aqui do estabilizador puxando para baixo também. Isso gera uma estabilidade nas aeronaves que a gente voa sempre por aí. Quando a gente está num modelo pequenininho assim, você pode simplesmente colocar o teu CG exatamente no primeiro terço da tua asa e não se preocupar com forças aqui atrás. Isso daqui é teoria de voo de baixíssima velocidade, é uma coisa num modelinho aqui que você não vai ter controle nele. Então, a partir do momento que você não vai ter controle, variação de sustentação em superfícies, não tem problema nenhum você ficar se preocupando com o teu CP estar atrás do teu CG. E a Gaia está bem animada. Então, você pode colocar o teu CG ali bem no primeiro terço da asa e vocês vão ver que o que eu fiz aqui, essa asinha que eu fiz, que claro, eu imprimi ela reta assim, eu peguei, vim na mesa aqui, fiz assim, ó, dei uma mexidinha e eu criei o maior perfil aqui, bem perto do primeiro terço, e depois ela vai aliviando, que é mais ou menos o que o cara fez nesse desenho. Esse desenho aqui que ele fez aqui tá meio que quase contínuo aqui, mas tem um pouquinho. Daí você dá uma dobradinha aqui e eu vou colocar todos esses arquivos para vocês.
dá uma dobradinha bacana mais pro primeiro terço, encaixa lá e vai voar. Problema disso tudo, pessoal, e esse arquivo daqui da cauda, vocês vão ter que mexer um pouquinho, porque dependendo do jeito que vocês imprimirem, vocês vão jogar o avião ou soltar com o elástico, vocês vão ver se ele está caindo de nariz ou se ele está com uma tendência de subir. Daí vocês vão ter que imprimir essa parte de trás, talvez um pouquinho maior ou mais larga, talvez aumentar ela no eixo Z mesmo, imprimir com 2, 3 camadas para deixar mais pesado ou mais leve a parte de trás aqui. Isso daqui tranquilo vai ter que ser um pouquinho de tentativa e erro. Eu já dou uma dica, que se vocês pegarem a original na impressora de FDM, tá? Imprimirem do tamanho que eu fiz com 2 camadas, que é o tamanho que tá, ele tá com 0,48 de espessura, ou seja, a primeira camada eu fiz com 0,3 e as outras eu fiz com 0,18. Tá funcionando muito legal esse aviãozinho, que foi exatamente esse daqui que foi inteiro impresso em FDM. Aqui no caso da resina, que foi o que eu falei, como essa parte aqui tá inteira impressa aqui, não tá oco por dentro, eu tive que aumentar um pouquinho o tamanho disso daqui. Ainda com 0,48, mas eu fiz, se eu não me engano, aumentei 5% o tamanho geral aqui, ó, dá uma olhada, pessoal, ó. Aumentei 5% no X e no Y, no Z não. Ficou um pouquinho maior a peça e começou a compensar. Eu acho que entre 105% e 110% de tamanho vai melhorar um pouquinho aqui a estabilidade. Bem bacana, um projetinho muito legal para vocês usarem aqui, brincarem um pouquinho, entenderem um pouquinho mais sobre a aerodinâmica de uma aeronave. Depois que você conseguiu fazer ele voar, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para conseguir controlar ele, claro, não remotamente, mas você conseguir fazer algumas coisas que você quer que ele faça. Então, se você tem o teu profundor, digamos que essa parte de trás aqui, o estabilizador horizontal, só que isso daqui está envesado, se você colocar isso daqui para cima, ele vai levantar o nariz. Então, se a gente dobrar um pouquinho aqui para cima dos dois lados, ele vai tender a levantar o nariz. Se eu dobrar só de um lado aqui, ele vai tender a fazer curva e levantar um pouquinho o nariz. E claro, aqui também a gente pode usar como se fosse um aileron, então se você levantar um pouquinho o do lado direito, ele vai tender a descer essa asa. Então tem algumas regulagenzinhas que vocês podem brincar, do mesmo jeito que quando a gente era moleque, brincava com avião de papel para regular eles. E é bem legal, sério, eu acho que é um projeto que além de se aprender bastante, se divertir com a tua impressora 3D, é um certo desafio você imprimir isso daqui direito. É bacana, de repente, se você tem filhos, se divertir com isso também, ler a respeito de aerodinâmica e teoria de voo. Galera, sério, eu achei esse projetinho, não sei qual que é a opinião de vocês. Coloquem aí a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acharam desse projeto, porque eu tô com um sorrisão na orelha, né? Vocês estão vendo, eu realmente fiquei empolgado aqui, saí falando com vocês, cada hora eu falei uma coisa, foi até meio bagunçado, eu peço desculpas pra vocês, mas é que eu realmente gosto desse tipo de assunto, acho muito legal. E misturar hobbies ou misturar paixões na nossa vida, eu acho um negócio muito legal. Eu sou apaixonado por aviação, sempre fui, acho que eu nasci piloto, pra vocês terem uma ideia. Até não sei mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado desse projetinho aqui, bem bacana. Não se esqueçam, os links de todas as impressoras que a gente recomenda estão aí no Linktree. Não se esqueçam da 3D Fila, parceiraço oficial aqui do canal. Não se esqueçam de like, dislike, comentário, se inscrever no canal para ver mais vídeos bons ou ruins, dependendo da opinião de vocês em relação a essas coisas de impressão 3D. A gente se vê no próximo. Um baita de um abraço para vocês. Né, Guy? Valeu. Para quem tá curioso, isso daqui é um African Grey, um papagaio do Congo. Dos animais mais inteligentes que a gente tem. Tem gente que fala que a mentalidade desses bichinhos tá igual de uma criança entre 3 e 5 anos de idade. Ela me dá bom dia, me dá boa noite. Quando eu saio pra voar, ela me dá tchau. Quando eu chego em casa, ela me dá oi. É um bichinho muito legal, bem bacana.